No Brasil recente, a gente teve os escândalos do Mensalão, do Petrolão e agora temos uma CPI que investiga o caso das vacinas. Pondé, o que é que faz um país ser mais ou menos honesto? Acho que tem uma diferença importante quando você tem um país que tem instituições muito frágeis, um país em que as relações formais são muito pouco constituídas, um país em que se é muito apegado a pessoas, a figuras, e o império da lei chamado, porque em filosofia normalmente a gente diz assim, o que é melhor ou menos ruim? Um governo dos homens ou um governo das leis? A grande ideia, digamos assim, de um mundo um pouco mais civilizado é que a gente viva no império das leis e não no império dos homens, certo? Os homens podem ter seus pequenos pecados e se perder aqui e ali. Do ponto de vista de um país, de uma sociedade organizada, o que faz ele ser mais ou menos corrupto é a possibilidade maior ou menor dele ter um império de leis, em que as pessoas vivam o mais possível dentro da lei. E que, portanto, você tenha métodos regulatórios, você tenha poderes que regulam um ao outro, você tenha a maior transparência possível no processo. Isso faz com que um país seja menos corrupto do que outros. Isso não significa que as pessoas, em algum grau ou outro, às vezes sejam desonestas, que as pessoas não cometam pecados, que nos leva ao tema da corrupção de caráter. Pondé, então, por enquanto, a gente está falando da corrupção no sentido clássico, da corrupção da mala de dinheiro, né? Sim, do Mas mensalão. também da corrupção no estilo mensalão. Sim. Mas tem a corrupção de caráter, e daí essa existe há muito, muito, muito tempo, né? Segundo a Bíblia, a gente pode dizer, não pode, que Eva foi corrompida, por exemplo. Eva foi corrompida pelo poder, pela ambição. Isso que é a corrupção de caráter? A gente pode imaginar, ela é corrompida porque Deus fala para eles que eles não podem comer o fruto proibido da árvore do conhecimento. E eu sei que tem vários debates desse assunto, mas não tem tempo da gente entrar nisso. A proposta que a serpente faz para ela é de que se eles comerem o fruto proibido, eles não vão morrer. Pelo contrário, eles vão ser iguais a Deus. Então, o passo que a Eva dá na história é querer melhorar de vida, certo? Digamos, qualquer coach diria que ela foi assertiva, certo? Que ela olhou suas possibilidades e arriscou, né? Agora, no caso do Adão, a gente pode concluir algumas coisas. Primeiro, que Eva era seguramente gostosa, porque se ela não fosse, ele não teria rompido com Deus por causa de Eva. E a segunda é que seguramente quem escreveu a história sabe que o cara, se ele quer viver em paz, ele vai fazer o que a mulher quer. Então a gente pode dizer que Eva foi corrompida pela corrupção e Adão foi corrompido pelo sexo por meio da Eva? A gente pode dizer que ela teria sido corrompida pela possibilidade de melhorar de vida. Apesar de que a vida lá era muito boa, mas tinha um limite, né, o tal do conhecimento. E o Adão, né, ele estava ali de bobeira, né, e a Eva chegou e falou, não come, e ele comeu a fruta, certo? E aí ele também foi atrás. Então, dá para fazer uma leitura, apesar de que esse debate é um debate infernal, mas dá para fazer uma leitura, sim, por isso que eu falei a questão dela ser bonita e gostosa, porque, na situação, o Adão ele vai atrás da Eva, né? Quer dizer, ela fala e Deus disse, não, e ele, Deus, né? Ele vai atrás da Eva, o que parece ser humano, demasiado humano. Então, a corrupção é uma coisa que provavelmente existe desde a pré-história, saindo do mito, indo para a história ou para a pré-história, provavelmente a corrupção existe desde a pré-história. E ela está sempre mais ou menos acompanhada por fraquezas humanas e ela piora se a vida for muito vulnerável.